Continuando a narrar a história de Aparecida. A partir do primeiro surto psicótico que ela teve, até a alta psiquiátrica, depois de um pouco mais de um ano, quando cheguei do trabalho, Aparecida estava que nem uma louca. Aos berros, gritava para eu ir até a casa da vizinha tomar satisfação com a filha dela, que a menina tinha passado o dia inteiro falando mal dela, dizendo que ela era sapatão. Ela tinha uma coisa esquisita com sexo. Quando alguém falava qualquer coisa sobre o assunto, ela já ia dizendo que as meninas eram tudo sem vergonha e os meninos uns safados, que sexo era sujo. Não era só em relação a sexo que ela tinha uma forma muito ruim de pensar. Sempre que falava de alguém, só via o lado feio de todo mundo. Também com essa coisa de dizer que os outros falavam que ela era sapatão. Isso podia ser porque ela tinha um problema de hormônio e por causa dele tinha pelos no rosto. Quando um médico mandou fazer uns exames e viu isso, ele receitou um anticoncepcional, dizendo que os pelos eram porque ela tinha muito hormônio masculino. Mesmo assim, ela nunca se livrou deles e até hoje precisa raspar a barba. E aqui na Itália, em 2022, eles tiraram o anticoncepcional depois que ela teve uma trombose e até hoje toma medicamentos por isso. Naquele dia eu estava tão cansada que resolvi acalmar ela e deixar para lá. Ela foi dormir e nos dias seguintes não falou mais naquilo. Mesmo assim, a gente via que ela estava cada dia mais estranha. Passava o tempo todo cuidando para que as cortinas do quarto ficassem bem fechadas, tanto que até colocou um cobertor grosso na janela, para que ninguém visse ela lá dentro. Até no banheiro, onde a janela era lá no alto. E para enxergar dentro, era só se a pessoa voasse. Ela enchia de panos quando ia tomar o banho. Também ficava andando sem parar, da frente da casa até o quintal, onde tinha uns entulhos que meu marido havia deixado, enchendo as mãos de pedras, pronta para atirar em alguém. Quando a gente perguntava o que estava acontecendo, dizia que tinha alguém espiando ela. Não adiantava a gente dizer que ela estava errada, levar ela lá fora, mostrar que era impossível alguém enxergar ela dentro do quarto, já que além daqueles panos pendurados, tinha um muro alto na frente da casa. Nada que a gente dissesse fazia ela parar com aquilo. Naquele calor, começou a se encher de roupas, uma em cima da outra. Não queria tomar banho, só lavar as mãos. Dá para imaginar o fedor? Dá sim, uma mistura de cc de sovaco, roupa mijada e bunda suja. Mas não era uma catinga de quem só não toma banho. Era diferente. Às vezes me parecia que tinha um cheiro de coisa enferrujada. Eu não sei explicar. Umas 2 semanas depois daquele dia em que ela tinha reclamado da filha da vizinha, de novo quando cheguei do serviço, ela estava que nem uma louca. Já tinha até avançado para cima da irmã, porque Judite não quis chamar a polícia para fazer a filha da vizinha calar a boca. Chamei ela para sentar perto de mim e me dizer o que estava acontecendo. Ela não sentava e, andando de um lado para o outro, descontrolada, ficava só repetindo que não suportava mais a filha da vizinha falando dela, dizendo que ela era sapatão, xingando ela de burra, de porca, de preguiçosa e nem lembro mais do que se ninguém fizesse nada, ela mesma ia fazer, sem acreditar no que estava acontecendo e querendo acabar de vez com aquela história. Perguntei a que horas ela tinha ouvido a menina falando dela. Respondeu que ela ouvia o tempo todo, que ela não se calava dia e noite e naquela hora mesmo ela estava lá, falando dela. Aí perdi as estribeiras. Berrei que parasse com aquilo, que estava muito enganada. Contei a ela que os vizinhos estavam viajando e não tinha ninguém lá, que desde aquele dia em que ela disse que a menina havia falado dela, a casa estava vazia, que todos eles tinham ido para a praia. Ela então, berrando como antes, falou que eu estava mentindo, que a menina estava lá sim, que eles não tinham levado a filha,
que tinham ido de férias e deixado ela de castigo, como eu mesma já tinha feito com ela uma vez, que eu não sabia de nada. Tenho até vergonha de dizer isso, mas quando ela disse os xingamentos que a menina estava falando, eram os mesmos que eu dizia para ela nas horas da raiva. Quando ela disse que a menina tinha ficado lá e não tinha viajado porque tinha ficado de castigo, como já tinha acontecido com ela, é porque na primeira vez que ela reprovou, eu e o pai fomos ver uns parentes e ela não foi viajar com a gente e teve que ficar com as irmãs. Não achei justo levar ela a viajar se tinha reprovado. A mais velha já tinha reprovado e eu tinha feito a mesma coisa com ela, deixado ela de castigo o ano inteiro. Tudo que ela me pedia eu lembrava que ela tinha reprovado. Fiz a mesma coisa com a Aparecida. No dia seguinte, antes de ir para o meu trabalho, fui conversar com ela e vi que continuava com a mesma conversa. Sem saber o que fazer, chamei ela para ir comigo na casa da vizinha. Tentei combinar uma coisa. Se a menina estivesse lá, eu daria uma pisa na menina. Se não tivesse ninguém na casa, como eu sabia que não tinha, ela acabava de vez com aquele assunto. Aí ela, parecendo desesperada, gritou que não adiantava a gente ir lá, que tinha certeza de que a menina ia se esconder, já que ela estava ouvindo tudo o que a gente estava falando ali dentro da nossa casa. Depois disso, saí, mas não fui para o meu trabalho, e sim até um hospital da universidade, não muito distante de nossa casa. Lá, fiquei esperando até conseguir conversar com um médico que eu já tinha feito faxina na casa dele, rezando para que ele me atendesse. Deus escutou as minhas preces e depois que me ouviu, o médico disse que a Aparecida parecia estar em um surto psicótico, que só um psiquiatra poderia dizer o que ela tinha e que eu devia trazer ela para o pronto-socorro naquela mesma hora. Agradeci e fui para o meu trabalho, disposta a não levar ninguém para pronto-socorro nenhum. Aquilo poderia passar e eu podia estar exagerando. Quem sabe o problema não era tão grave? Só que, depois de uns 2 dias, mais uma vez, ao chegar do trabalho, encontrei as irmãs sem saber o que fazer. Tiveram que desligar o telefone e esconder a chave da casa, já que a Aparecida queria chamar a polícia de qualquer jeito. Dizia que só assim a menina ia calar a boca. Assustada, fiz ela tirar aquelas roupas fedorentas, tomar um banho e vestir uma roupa decente. Mesmo sem querer, me obriguei a levar ela até o pronto-socorro do hospital, mentindo que a gente estava indo até a polícia tratar do assunto. Depois de muito esperar no pronto-socorro, tendo que ficar correndo atrás de Aparecida, que ou queria sair porta fora ou ficava querendo entrar em qualquer porta que era aberta, a psiquiatra de plantão atendeu ela. Me ouviu contar sobre o que estava acontecendo, não falou nada e só perguntou para Aparecida se ela estava dormindo bem. Como ela respondeu que não, a tal psiquiatra receitou um remédio tarja preta, dizendo que com um comprimido daqueles ela ia dormir sem problema. Perguntei se não ia receitar alguma coisa para o problema que não estava deixando ela dormir, e ela passou outro, dizendo que eu tinha que dar 15 gotas por dia. Não disse mais nada, se levantou, mandou a gente embora e chamou o próximo paciente. Saí dali mais desesperada do que cheguei. Esperava que ela me dissesse o que estava acontecendo com minha filha, mas não tive nem como perguntar. Comprei os remédios e a gente foi para casa. A Aparecida parecia calma, alegre, como se tivesse realmente resolvido o problema com a polícia. Em casa, tentamos ler as bulas dos remédios, procurando descobrir o que a menina tinha. Ao ler que um dos remédios era para dormir, não quis dar para ela, já que o que mais a Aparecida fazia nos últimos tempos era dormir. Depois de muita conversa, a gente conseguiu que ela tomasse o outro medicamento, dizendo que aquele sim era para dormir. Ela pegou as 2 caixas, olhou bem, leu e disse que eu estava com a razão. Tomou os remédios
e eu fiquei me perguntando se ela ia amanhecer curada, se ia dormir o dia inteiro, se ia voltar a querer estudar. Ficava fazendo um monte de perguntas na minha cabeça e rezando. Acho que esperava era um milagre. Mas no outro dia, amanheceu do mesmo jeito. Fui trabalhar e quando contei para uma colega o que estava acontecendo, ela disse para eu parar de dar o remédio, que logo, logo, a Aparecida ia ficar com aquela cara de robô que aparecia nos loucos da TV de tanto tomar aquelas porcarias. Pensei em não dar, mas também não podia arriscar. Quando já fazia uns 15 dias que ela estava tomando aquele remédio, continuava agitada, carregando pedras, indo de um lugar para outro, sem parar um minuto sequer. Não quis levar no pronto-socorro. Já sabia no que ia dar. Resolvi levar ela no posto de saúde do bairro e pedir uma consulta. Perdi mais um dia de serviço, mas conseguimos. A gente ficou esperando a manhã inteira. E quando era quase final do expediente, o médico deu uma olhada. Viu o remédio que ela estava tomando, dobrou a quantidade e encaminhou ela para um serviço que só atendia esse tipo de pacientes, que, como ele disse, estava sendo montado na cidade. Foi só lá, conversando com os outros familiares que já estavam sendo atendidos naquele serviço. É que fiquei sabendo que o medicamento demorava um tempo para fazer efeito e que demorava até encontrar a dose certa para cada um dos pacientes. Por isso, ela continuava na mesma. Durante um pouco mais de um ano, a Aparecida foi sendo tratada naquele serviço. E aos poucos, apesar de tudo, de não querer ir ou de ir de má vontade, só foi melhorando. Era por essa razão que eu também aguentava firme. Ela voltou a estudar e suas notas, que antes eram sempre muito baixas, passaram a ser boas. Passou a conversar com as visitas, procurar os vizinhos e até parecia mais feliz com a vida, sem aquele mau humor que afastava todo mundo. Também, por causa do medicamento, começou a se alimentar melhor e engordou, passando do manequim 38 que vestia para 44. Como era alta, ficou bem. Passado um tempo, fui perguntar para uma médica se não dava para mudar o remédio, porque ela já estava ficando dura como os outros. Dava uns tremeliques nas pernas. Não sei explicar bem como era. Quando falei disso para uma mãe que estava esperando para pegar a receita, ela me disse que com o tempo a Aparecida só ia ficar pior, que até a língua dela ia cair para fora da boca. Aí a médica deu alta para ela, dizendo que a Aparecida parecia totalmente recuperada e não tinha motivos para continuar com o tratamento, que problemas como o que ela teve podiam acontecer na fase da adolescência e que a gente podia ficar tranquila. Mesmo que a médica tivesse dito que ela estava curada, eu não tirava o olho de Aparecida. Qualquer coisa que lembrasse a Aparecida de antes me deixava com medo da volta da doença.